Imagina você ser um Zé Ninguém profissional. Aquele cara que só apanha da vida e ainda pede desculpa depois. Zero moral, zero reação, só derrota em parcelas. Aí, do nada, surge a chance de ficar absurdamente forte. Mas claro, nada vem de graça. O preço? Sobreviver. Treinos insanos, mestres malucos e desafios feitos pra te quebrar no meio. É assim que começa a jornada. Eu me chamo Rodrigo e é um prazer ter você aqui na Nerd Rudimentar. Hoje vamos voltar lá no início e descobrir como tudo isso começou. O episódio 1 já apresenta nosso prota, Kenichi Shirahama, um garoto tão impopular que chega a dar dó. O cara vai pra escola lendo um livro chamado Como Fazer 100 Amigos. Detalhe, ele já leu essa porcaria centenas de vezes e continua com 0 amigos. Quando ele percebe que tá atrasado, ele começa a correr e bum, colide com uma garota loira na esquina. Só que não é um esbarrão normal. A garota reage no reflexo de combate e joga o Kenichi no chão como se fosse saco de lixo. Depois, ela se desespera, pedindo desculpa, dizendo que foi instinto. Enquanto juntam os livros, o Kenichi já percebe que tem algo errado ali. Aquela força não é normal. E a confirmação vem segundos depois, quando eles encontram um canal de esgoto largo no caminho. A garota simplesmente salta pro outro lado, nível parkour sobrenatural. Kenichi tenta imitar pra não ficar feio, falha miseravelmente e cai direto na água suja. Belo começo de dia. Na escola, a humilhação continua firme e forte. O professor apresenta a nova aluna transferida. Quem é? Miyu Furinji, a mesma garota do acidente. Kenichi chega atrasado, molhado e fedendo de derrota e é mandado pro corredor. Só que do nada, a Miyu decide sair da sala também e ficar ali com ele, dizendo que também chegou atrasada. E ainda inventa que o Kenichi salvou ela no rio, só pra não deixar o garoto morrer de vergonha. Resultado? O cérebro do Kenichi não aguenta. Garota bonita sendo legal com ele pela primeira vez na vida. Sistema entrou em colapso. O moleque simplesmente desmaia no corredor. Mais tarde, indo pro clube de karatê cheio de esperança, Kenichi é interceptado pelo Nijima, aquele sujeito esquisito com cara de rato estrategista e orelha pontuda. O cara se intitula corretor de informações, mas na prática é só bully premium. Ele puxa um PDA e começa a ler a ficha técnica do Kenichi como se fosse personagem fraco de RPG. Notas ruins, físico fraco, coragem inexistente. E decreta: covarde número 1 da escola. Finaliza dizendo que o Kenichi nunca vai mudar e que no clube de karatê ele só vai servir de saco de pancadas. Visionário? Infelizmente. Corta pro dojo e a profecia se cumpre. Kenichi não tá treinando, não tá aprendendo nada. Ele tá literalmente sendo usado como alvo humano. O Brutamontes Daimonji espanca o garoto sem dó, ignora os pedidos pra parar e ainda deixa claro: se quiser ficar no clube, a função dele é apanhar pros outros descontarem o estresse. No fim do treino, Kenichi tá jogado no chão, todo arrebentado, enquanto os outros saem rindo e ainda mandam ele limpar o dojo. Pra completar o pacote de humilhação, o Nijima aparece nos pensamentos dele só pra zoar, chama ele de covarde e some. Sozinho, frustrado e no limite, Kenichi tenta treinar de verdade, socando um saco de areia. E aí surge o chefão do capítulo, Daimonji, um calouro gigante, musculoso, com o ego do tamanho do braço. Ele se irrita porque o Kenichi tá usando o equipamento dos veteranos, mesmo sendo calouro também. Começa a se gabar do histórico em fisiculturismo e compara o corpo do Kenichi a gelatina. Encurrala o garoto na parede e solta aquela frase clássica de vilão de academia: artes marciais são só pros fortes. A coisa escala rápido. Daimonji ameaça matar o Kenichi se ele não desistir do clube e levanta o moleque pelo pescoço, decretando que perdedor nasce perdedor. Mas aí ele muda de ideia, porque vilão gosta de espetáculo. Propõe uma luta oficial dali a uma semana. Daimonji joga o Kenichi no chão e sai gargalhando, prometendo que na semana seguinte vai dar a maior surra da vida do garoto. E olha só, por alguns segundos até o Kenichi respira aliviado, tipo, ufa, pelo menos não morri hoje. Na cabeça dele, isso já conta como vitória. Só que aí o cérebro liga e bate o desespero. Ele percebe que marcou uma luta real contra um armário humano e começa a gritar em pânico absoluto. Caiu a ficha. Tarde demais. No caminho pra casa, o clima é de derrota total. Kenichi tá cansado de ser tratado como fraco, como perdedor profissional e começa a procurar qualquer milagre possível. Ele abre um livro de autoajuda com aquele título maravilhoso: Como Ficar Forte Sem Esforço. Sim, é sério. Enquanto lê, ele até se imagina como um herói, alguém capaz de proteger os fracos. O problema é que essa coragem só funciona na imaginação, porque segundos depois, ele tromba com uma gangue de valentões na rua e o corpo dele entra em modo pânico instantâneo. A mente quer bancar o justiceiro, mas as pernas querem fugir. Ele começa a delirar, imaginar rotas de fuga, fingir que não viu nada. A gangue, liderada por um maluco de terno roxo, tá intimidando um idoso e uma garota loira. E o discurso deles é aquele clássico de vilão barato: os fortes fazem o que querem, os fracos só atrapalham. A Miyu encara os caras e rebate a lógica, enquanto o Kenichi, misturando coragem com puro desespero, decide ajudar. Resultado? Um espetáculo constrangedor. Ele tenta atacar de surpresa, tropeça nos próprios pés e cai de cara no chão. No meio da confusão, gesticulando igual louco, ele acerta sem querer um soco no nariz do líder da gangue. O bandido fica possesso, saca uma faca e aí a situação vira perigo real. É nesse momento que a Miyu assume o controle e, mano, que diferença. Ela protege o Kenichi e simplesmente arremessa o líder da gangue contra o para-brisa de um carro. Depois, em segundos, derrota os outros dois com movimentos rápidos, precisos e absurdamente elegantes. O Kenichi
fica em choque, descrevendo a luta como uma pena cortando o ar. Enquanto ele mal consegue ficar de pé, ela paga 3 marmanjos sem esforço. Depois da confusão, a Mil ainda agradece o Kenichi por tentar defendê-la, chama ele de corajoso e de amigo. Isso desmonta o garoto completamente. Uma garota elogiando ele, sentados num banco de praça, a conversa fica séria. Mil explica que os valentões estão errados. Artes marciais existem justamente para permitir que os fracos derrotem os fortes. Kenichi se anima na hora. Ela então sugere um lugar para ele treinar, mas já solta o aviso nada tranquilizador. O difícil é sair de lá vivo. Corta pro Kenichi seguindo um mapa completamente caótico desenhado pela Mil, usando esquivas como unidade de medida. Ele chega diante de um portão enorme e assustador. Tenta se convencer de que não faz sentido ter medo agora, já que provavelmente vai morrer na semana seguinte mesmo. Ele tenta empurrar o portão, mas falha, até que um velho chega e abre o portão com 2 dedos. Resultado, Kenichi cai de cara no chão, direto aos pés de um ancião gigante, musculoso e intimidador. O pânico é imediato. Ele tenta inventar que errou o endereço para fugir, mas o olhar do velho paralisa a alma dele. O ancião diz que não se chama de mestre, mas nunca perdeu uma luta na vida. Quando Kenichi menciona o nome da Mil, ele é autorizado a entrar. Dentro do dojo, o pesadelo começa. Kenichi vê Apachai, um lutador de Muay Thai, destruindo um boneco de treino de pedra com um chute só. Antes que ele possa reagir, o Apachai se empolga quando escuta elogios. O avô da Mil tira o Kenichi dali. Enquanto caminham, Kenichi espia a outra sala e dá de cara com Shigura paralisada. Climinha amistoso. A tensão só quebra quando Makensei sai do chão com uma câmera. É acusado de pervertido e vira alvo da Shigura, resultando numa briga em alta velocidade digna de outro anime. Para fechar o tour do terror, o ancião leva Kenichi até Sakaki, o mestre de karatê que ele procurava. Só que o cara tá bebendo, se recusa a aceitar discípulos e amassa uma viga de madeira com um soco, deixando a marca perfeita do punho. Ele avisa tranquilamente que o Kenichi morreria em 3 dias treinando ali. Tentando sair com educação daquele manicômio, Kenichi cruza o olhar com Aksama, outro mestre, e simplesmente desmaia de medo. Quando acorda, encontra a Mil, que tenta acalmá-lo e solta a bomba final. Aquele lugar insano é a casa dela, e o ancião gigante é o avô dela. Os instintos de sobrevivência do Kenichi gritam dentro da cabeça dele. Corre, foge, some.